Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Fique de pé, vamos esticar um pouquinho as pernas, não é? Efésios 2, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, vamos ler de 11 a 22. Amém. Não feche sua Bíblia, pode sentar em nome de Jesus. Nós vamos relendo esses versículos, vamos ler mais dois textos aí fora de Efésios também. Um texto muito conhecido, carta de Paulo aos Efésios, e que ele fala da nossa realidade como povo de Deus. O povo de Israel, irmãos, foi o povo formado e escolhido por Deus. Então Israel não foi apenas um povo escolhido, ele nasceu por uma providência divina, não é? Quando Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e depois a família de Jacó vai para o Egito, e ali se transforma num povo, e Deus liberta o povo do Egito e leva para a terra de Canaã. Então Israel é um povo formado e escolhido por Deus, para que ele se revelasse à humanidade. Então a forma, o canal da revelação de Deus para os homens, foi o povo de Israel. Foi através desse povo que ele nos enviou Jesus, seu Filho amado, para morrer em nosso lugar, nos reconciliar com ele. O povo de Israel é o povo da aliança, e é o fruto da promessa feita a Abraão. Qual foi a promessa de Deus a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá? Então esse é o povo de Deus. Deus criou e escolheu esse povo. A Bíblia chama os que não são povo de Deus de gentios. Está um eco aqui, irmãos, eu não entendo nada de som, não sei qual caixa que está fazendo isso, mas eu estou me ouvindo aqui, estou começando a me atrapalhar, vocês vão me ajudar aí. Então, amados, a Bíblia chama os que não são povo de Israel de gentios. O que é um gentio? Nós, já que nós não nascemos em Israel, tá? Os gentios são os não-judeus. Os gentios são estranhos à aliança e às promessas de Deus. Os gentios são aqueles que não descendem de Abraão. Certo? E estabelecido isso, nós precisamos entender a nossa relação com o povo de Israel e como que isso nos afeta nos dias de hoje. E por que muitas vezes nós lemos uma promessa bíblica feita a Israel e nós entendemos que essa promessa se aplica a nós também? Porque, vamos reler o versículo 11 aí, ó. Lembrai-vos de que outrora vós, gentios, os efésios, eram um povo não judeu que estava ali naquela igreja, e nós também somos não judeus, né? Vós, gentios, na carne, ou seja, nós não nascemos de Abraão, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis como? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então nós éramos pessoas fora do alcance das promessas de Deus. Como gentios, nós não éramos alvos dessas promessas feitas a Abraão. Estávamos sem esperança, sem Deus. Esses versículos são escritos, como eu disse, para a igreja de Éfeso, formada de pessoas como nós que não eram descendentes de Abraão. Tá? E o povo judeu tinha uma resistência muito grande à ideia de que Deus fosse o Deus de quem não era judeu. Jesus, ele vem e prega e cumpre o seu ministério exclusivamente para o povo de Israel. É interessante aquela história da mulher cirofenícia que ia atrás de Jesus rogando: liberta minha filha, cura minha filha, salva minha filha. E Jesus fala: não é bom que eu tire o pão dos filhos e os dê aos cachorrinhos. Ele não veio para o povo não judeu,
E a mulher fala: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus fala: eu não achei uma fé como a dessa mulher, nem em Israel. E aquela mulher tem o seu pedido atendido. E os não-judeus, eles só vão saber de Jesus, só vão receber a mensagem do evangelho depois que a igreja é formada e que Pedro prega na casa de Cornélio. E o evangelho chega a Samaria através de Filipe e vai a Cornélio, e aí depois se espalha e vai a Antioquia e etc. Mas o ministério de Jesus era tão somente ali em Israel, naquele território da Judéia, e as pessoas não aceitavam muito bem essa ideia dos povos não judeus receberem algo do Senhor. Mas aconteceu algo, irmãos, que mudou a história definitivamente. E essa mudança, a gente pode ler no versículo 13, olha na sua Bíblia. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A cruz de Cristo nos aproximou do Deus de Israel. Amém? A cruz de Cristo nos leva até o Deus de Abraão. A cruz de Cristo nos conecta. O sangue de Jesus fez o inimaginável e transformou os gentios, que somos nós, povos estranhos às promessas de Deus. A cruz de Jesus nos transformou em herdeiros destas mesmas promessas. A cruz de Jesus, ela nos aproximou daquele povo que era exclusivo. E agora, a mensagem do evangelho, as promessas de Deus, elas não são para um povo específico, mas para todos aqueles que são alcançados por Jesus. Aquilo que era para um só povo escolhido, se estende a todo aquele que recebeu Jesus. Olha aí o verso 14. Quero comentar brevemente com vocês esse texto, e eu quero ler os versículos. Então acompanhe aí. Olha o 14. Porque ele quem? Jesus. Ele é a nossa paz. Paz que Paulo está falando? A paz entre os judeus e os gentios. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação. Que separação? Entre o povo de Deus e os gentios, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Como assim aboliu na sua carne? Com a sua morte. Jesus, ao se entregar na cruz, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, ou seja, Israel e os gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, os dois povos, dois tipos de gente, em um só corpo com Deus, por intermédio do quê? Da cruz, destruindo por ela a inimizade. Que inimizade? Do homem com Deus? Não, a separação, povo de Deus, povo de Israel, gentios, não povo de Deus. Essa inimizade, essa diferença acaba na cruz de Cristo, e ele promoveu a paz, e dos dois tipos de pessoas fez apenas um povo no qual estamos incluídos. E nós temos que entender essa mensagem da cruz. Nós temos que compreender isso. Ele é a nossa paz, a paz entre Israel e gentios. A separação que havia, distinção entre descendentes de Abraão e gentios, acabou na cruz. Jesus aboliu na sua carne, na sua morte, essa inimizade. Não apenas descendentes de Abraão são povo de Israel, mas todos aqueles que creem no Filho de Deus. Deixa a sua Bíblia marcada em Efésios e vai um pouquinho lá em Gálatas. Livro antes de Efésios, Gálatas 3. Depois a gente vai voltar para Efésios. Gálatas 3, a partir do 6.
Gálatas 3, a partir do 6. Olha só. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você crê em Jesus? Amém? Então você também é filho de Abraão, conforme está escrito aqui. Verso 8, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, nós, pré-anunciou o evangelho a Abraão, e disse o quê? Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então nós, que não tínhamos nada a ver com o povo de Israel, somos povo de Israel, não por uma questão sanguínea, não por uma questão de raça, não por uma questão do DNA, mas porque cremos em Jesus e somos alcançados pelas promessas que Deus fez a Abraão. Nós somos povo de Deus, nós somos chamados para fazer parte deste povo, dessa gente. Só voltar aqui para Efésios, aqui no meu aplicativo, que apagou aqui, que eu estava vendo. Então, queridos, as promessas de salvação, as promessas de vida, as promessas de restauração, de um futuro glorioso, estão ao seu alcance. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos aproximou dessas promessas. A cruz de Jesus nos uniu ao Senhor, e agora nós também somos povo de Deus. Olha o versículo 17 e 18 de Efésios 2, que a gente leu. E vindo Jesus, evangelizou paz, ou seja, os gentios eram inimigos de Deus, mas Jesus evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também os que estavam perto, porque os judeus também precisavam receber o Messias. 18, porque por ele, ambos quem, irmãos? Judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Não existe um Espírito para o judeu e um Espírito para os gentios. Nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Todos que cremos temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Então, amados, não é apenas uma questão de ser salvo da morte. Não é apenas uma questão de receber a salvação. A conversão não implica apenas em ser livre da morte. Ah, Rafael, mas isso não é o principal? Sim, Jesus se deu na cruz do Calvário e morreu para você e eu recebermos o livramento da morte eterna. Não é verdade? Mas a salvação, a conversão, a cruz de Jesus, ela não serviu apenas para livrar você da morte. A cruz de Jesus, ela proveu para nós a conversão, que é uma entrada em uma nova família. Pode repetir comigo? A cruz de Cristo me permitiu entrar em uma nova família. Então é maior, irmãos. É maior do que apenas, não vou para o inferno, recebi Jesus. Não, agora eu entrei para um povo, eu entrei para uma família. Eu fui introduzido numa família. Eu sou parte de um povo abençoado. Eu sou herdeiro de grandes promessas. As mesmas promessas feitas a Abraão. Porque eu sou descendente de Abraão pela fé, não pela carne. Você é chamado, muito além de ser membro de igreja, muito além de ser salvo da morte, você foi introduzido na família de Deus. A cruz de Cristo nos promoveu de estrangeiros, de estranhos às promessas, para cidadãos do céu. A cruz de Cristo me promoveu de gentio que não conhece o Senhor a filho de Abraão pela fé. A cruz de Cristo me promoveu de sem esperança e sem Deus no mundo para membro de uma grande família. A cruz de Cristo me promoveu de desgarrado e sozinho para parte de um povo. A cruz de Cristo me introduziu numa família e num povo que é o povo de Deus.
E como parte da família. Quando alguém chega na sua casa e a pessoa fala assim, alguém que não seja seu parente, tá? Alguém que seja seu conhecido, seu amigo, seu vizinho. E a pessoa fala assim, me dá um pouco d'água. Aí a pessoa é muito próxima. Aí fala assim, pega lá na geladeira, você é de casa. Não é assim que a gente fala? A gente dá acesso a uma prática familiar para alguém de confiança. É ou não é? Alguém da família não é servido ou com tantas formalidades. Você fala, você é da família, senta aí. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu entro para o povo de Deus, eu ganho o acesso à família de Deus, e isso quer dizer que como membro da família, eu tenho um lugar com o meu nome reservado à mesa de Deus. Eu posso me assentar à mesa como filho de Deus, porque eu sou da família, eu não sou estranho. Os filhos têm livre acesso à mesa do Pai. Os filhos desfrutam do banquete da salvação, do banquete da vida, do banquete da restauração, do banquete da santidade. Você é parte da família de Deus e tem um lugar para sentar-se à mesa. Deus não te chamou apenas para que você não vá para o inferno. Deus te chamou para sentar à mesa como filho e filha de Deus. E isso muda a nossa perspectiva de como nós vivemos a vida cristã. Porque você não é apenas um número no hall de membros. Você sabe que você tem um número, né? Eu não sei qual é o meu, tá, gente? Membro número tal, né? Existe, e toda igreja tem isso. Porque tem que ter um controle, é burocrático, administrativo. Mas você não é um número no reino de Deus. Quando Deus manda um anjo te socorrer, porque a Bíblia diz que aos anjos dele, ele dá ordem para nos socorrer. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados daqueles que vão herdar a salvação. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. A Bíblia diz que os anjos nos sustentam pela mão direita para não tropeçarmos em alguma pedra. Quando Deus manda um anjo te socorrer, ele não te chama por um número e nem fala lá um membro daquela igreja. Ele fala o seu nome e diga, fulano, vá lá e socorra esta pessoa. Vá lá e socorra Claudinete. Vá lá e socorra Pedro, porque ele está precisando de uma intervenção minha. Porque nós somos filhos. Nós não somos número. Nós não somos parte de um hall de membros. O que interessa, é claro, irmãos, que é importante ser membro da igreja, é óbvio. Mas o que conta não é que eu estou numa planilha, na administração da igreja. O que conta é que há um livro no céu, chamado Livro da Vida. E nele são escritos os nomes de toda a família. No Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Austrália, da geração passada, dessa geração de 2000 anos atrás, e nós somos desta família. Nós não somos um número, nós não aceitamos Jesus para não ir para o inferno, nós recebemos, pelo poder da cruz, o direito e de graça de sermos parte de uma família. E como membros da família, nós nos sentamos à mesa. Nós não ficamos do lado de fora, não chegamos cheios de dedos, de protocolos, porque o nosso Pai nos convida a sentarmos à mesa. Precisamos ter a real dimensão do que é fazer parte da família de Deus. E aí deixa Efésios marcado de novo, vamos ler outro texto e a gente já volta para Efésios. Abre lá 1 Pedro 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Eu vou ler e quero que você acompanhe aí. Vou pedir para você ler um versículo comigo depois. 1 Pedro, capítulo 2.
a partir do verso 1, diz assim: despojando, ou seja, tirando de você, jogando fora, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Versículo 4: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, o que está escrito aí? Casa espiritual. Olha que coisa tremenda. Para ser de sacerdócio santo. Então lá no Velho Testamento, você tinha um sacerdote que era quem podia entrar no templo, no tabernáculo, e chegar ao altar e pegar os animais, e molar, e botar fogo, e pegar as cinzas, e tirar a pá do sacerdote, e tira o pernil, e queima a gordura. Só o sacerdote podia fazer isso. E o sumo sacerdote ia lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, oferecer o sangue. Só. Mas Pedro está dizendo que nós fomos chamados para sermos, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. Todos nós agora podemos entrar na presença de Deus. Todos somos sacerdotes, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Diferente do sacerdote que oferecia animais, oferecemos sacrifícios espirituais. Por intermédio, Jesus é a nossa ponte. Verso 6: pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, que é Jesus, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E Pedro está distinguindo quem crê em Jesus de quem não crê em Jesus. A rejeição dos judeus sobre Jesus, ele está enfatizando essas questões. Agora vamos ler o 9, todos juntos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Vós sim que antes não éreis povo, vocês eram gentis, tinha nada a ver com as promessas de Deus, mas agora sois povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Raça eleita, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Antes a gente não era povo, agora somos. Agora a gente é. Nós fomos aproximados pela cruz. Nós fomos aproximados pelo sacrifício de Cristo. A gente canta: pela cruz me chamou, me atraiu, e eu sem palavras me aproximo. Não é só, fui salvo, me aproximei da cruz. Não, eu entrei para o povo de Deus. Ele nos comprou com seu sangue. E Ele nos deu um lugar aonde? Na varanda? Na área de serviço? Foi à mesa. Com os irmãos. Com o Pai. Nós temos um lugar à mesa. E Pedro chama o povo de Deus de casa espiritual. E no texto que a gente leu lá de Efésios, Paulo diz que nós somos um edifício. Se você olhar os versos 19 e 22, ele vai falar que nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E tem algo muito importante, a gente caminhando já para o fim, que é colocado por Paulo aqui nesse contexto, quando ele diz aqui: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia! Edificados sobre fundamentos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Versículo 21 de Efésios 2. No qual todo o edifício bem ajustado, cada um com a sua função, em unidade, ministrando uns aos outros, servindo, glorificando a Deus com a sua vida. Esse edifício cresce
para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, quando apenas Israel era o povo de Deus, o templo, o tabernáculo era o centro de tudo. Era o lugar de adoração. Isso era um símbolo de que Deus estava vindo andar entre o povo. Tanto é que já ouvimos pregações e tal, pessoas explicando, quando fala que Jesus, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Várias pessoas já pregaram sobre isso, falando que a palavra, quando fala que Jesus veio habitar entre nós, ou Deus fala que Ele viria para estar entre as pessoas, é como se Ele dissesse, e Deus tabernaculou entre nós. E Deus fez uma habitação entre nós. E Deus andou junto com a gente. O Velho Testamento, o tabernáculo se movia junto com o povo no deserto, simbolizando que Deus estava andando no meio deles. E quando o templo de Salomão é construído, e ali aquele local especificamente, é o lugar da presença de Deus. É Deus no meio do povo. E o povo subia a Jerusalém para adorar. Antes de Jerusalém ia Siló, ou Shilo, né? Eu falo de formas diferentes. Lembra quando Ana chorou diante do sacerdote lá em Siló? Quando Eli era sumo sacerdote, o povo ia até o local. Na nova aliança, Deus continua, mas não apenas entre nós. Deus está em nós. Nós somos a casa espiritual. Repita comigo para você não cochilar. Eu sou uma casa espiritual. Você, meu querido e minha querida, você é parte desse edifício. Você tem um papel a cumprir, você está sendo edificado, você está sendo construído para a habitação de Deus. E o céu vai ser isso, Deus habitando junto com a gente. E a gente vai viver assim, ó, Deus face a face. E é isso que é a eternidade. É o estar para sempre com o Senhor. Entenda que você não é um nome, eu estou repetindo isso. Você não é um número na multidão. Você não é um frequentador de igreja. Você não é chamado para vir aqui, eu gostei do culto, vou voltar. É bom, o louvor é bom, inclusive o louvor é uma bênção, né? Os irmãos estão cantando bem, glória a Deus, aleluia, e tal. Enfim, eu me sinto tão bem naquela igreja, que bom que você se sente bem. Mas não é para isso só que Deus está te chamando, não. Deus não quer que você seja uma pessoa que frequenta, que faça número, que dê oferta. Não, você é chamado para ser família de Deus, para ser povo de Deus, para sentar à mesa com Deus. As promessas de Deus são para você. Fala para a pessoa do seu lado assim, as promessas de Deus são para você. Essa é a importância da sua vida para o Senhor. Isso é o que o sangue de Jesus fez por nós. O sangue de Jesus nos livrou da morte eterna. Glória a Deus, aleluia. Nós somos salvos da morte, amém. Mas não é só isso. O sangue de Jesus uniu e transformou povo de Deus. Não é apenas quem era descendente de Abraão, mas todos que creem em Jesus. Quando você se sentir angustiado, quando se sentir oprimido, quando se sentir desanimado, lembre-se, eu posso me assentar à mesa de Deus. Lembre-se disso. Quando você se sentir rejeitado, sem importância, diga para si mesmo, eu sou chamada a sentar à mesa de Deus. Eu não sou qualquer pessoa, não porque eu sou importante em mim mesmo, mas porque eu me assento à mesa de Deus. Deus não tem filhos preferidos. Eu sou filho, eu sou filha. Diga para você mesmo, eu sou uma casa espiritual junto com meus irmãos. E o Deus Todo-Poderoso habita em nós. Não importa o que o mundo disse ao seu respeito. Não importa se alguém te rejeitou. Não importa o passado. Não importa nada disso, porque você é filho. Você é filha.
Não interessa o que dizem ou o que disseram as pessoas, os que os feriram, que te magoaram. Joga isso fora, limpa o coração e diga: eu sou filho de Deus. Eu me assento à mesa de Deus. Eu tenho importância para Deus. Eu não sou um número numa planilha da igreja. Eu tenho um nome no livro da família de Deus. E eu vou cear com Jesus quando Ele voltar nas nuvens. Eu vou sentar à mesa. Eu vou às bodas do Cordeiro como noiva. Eu estarei lá. Eu vou participar, porque eu sou da família. Eu sou do povo. Então, queridos, temos que mudar a perspectiva. Temos que mudar a forma como pensamos, porque Deus não rejeita os filhos, não abandona os filhos. A Bíblia diz: porque Ele jamais te abandonará. Um versículo tão famoso que diz: ainda que a mãe abandone, o Senhor não abandonará. O Senhor não nos rejeita. Quando começamos a ter essa mentalidade, começamos a ver as coisas com outro entendimento. As tribulações você começa a ver com outra perspectiva. As lutas são outro ponto de vista. As adversidades são percebidas de outra forma. Porque quando eu sei que eu sou filho, quando eu sei que eu sou parte da família, a família é espalhada não é a família presbiteriana, não. É muito maior. Não é a família batista, não. É a família de todos os filhos e filhas de Deus. Em qualquer nação. Essa semana, foi ontem, não sei, eu publiquei um story de um vídeo que apareceu de uma tribo. Irmão, nem sei onde é a tribo. O pessoal com umas roupas, os colares assim, bem coloridos. E era uma festa, assim, um evento naquela tribo. E estavam chegando as caixas com o Novo Testamento traduzido para a língua deles. E eu fiquei olhando aquilo, eu compartilhei, ainda botei assim: a alegria de um povo recebendo a Bíblia na sua própria língua. E era uma festa mesmo, eles levantavam assim a Bíblia. Tinha uma mulher, se era líder, alguma coisa, ela levantava, se mostrava. E eles celebrando. Nós somos da mesma família. Eles estão na mesa assim como nós estamos à mesa também. E um dia estaremos todos diante do Senhor. Então nesta noite, já estou terminando minha reflexão. Eu quis trazer esta ênfase de que você é parte da família. Não é nominal, não é figurativo, não. Você é da família de Deus. E a minha oração é que você seja curado nesta noite. Você seja curada nesta noite. De todo desânimo. Se for o seu caso, de todo tipo de rejeição que você possa ter sofrido. Se for o seu caso, de qualquer sentimento de inferioridade que possa haver no seu coração. Porque Deus te ama e quer curar a sua visão sobre si mesmo. O sangue de Jesus, a cruz de Cristo, te deu uma família. A cruz de Cristo não foi apenas para você não ir para o inferno. A cruz de Cristo nos deu uma família. E nós somos parte de um povo. Um povo que pertence a Deus. Propriedade dele. Que você comece a semana com esta mentalidade. Eu sou o povo de Deus. Eu sento à mesa da família. E o Pai me ama. Então tudo que eu vou enfrentar na segunda-feira, eu vou entender, não é pensamento positivo não, é fé. Eu vou entender, as promessas de Abraão estão sobre mim. Porque pela fé eu sou filho de Abraão. E Deus me colocou na sua família.